Alô, alô, você é aluno da cidade de Juazeiro, da disciplina de Geografia do 7º ano. Vamos para mais uma outra aula. O tema de hoje vai ser Processo de Desenvolvimento do Capitalismo. Mas antes de começar, não esqueça de dar aquele joinha, dar aquele like, participar do canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Antes de começar, vamos primeiro definir o que significa o capitalismo. Vamos lá? Seguir o slide? Capitalismo vai ser um sistema econômico que vai se basear em quê? Na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria. E tem como seu principal objetivo adquirir o lucro. Então é um conceito muito simples. Aí você pergunta, professor, o Brasil ele é um país capitalista? O Brasil é um país capitalista. Professor, quais outros países são capitalistas? Basicamente quase todos os países do mundo são capitalistas. Mas o capitalismo nem sempre foi o que ele é hoje. Ele passou por etapas históricas e etapas sociais. Historicamente falando, ele pode ser dividido entre 4 etapas, que está aqui. Pode ser dividido entre comercial, industrial, financeiro e informacional. Então, o capitalismo passou por 4 etapas ao longo da história. Vou falar para vocês de cada uma dessas etapas. A primeira etapa do capitalismo é o capitalismo comercial, que ele foi iniciado no século XV, ou de acordo com alguns autores, século XIV, e passou até o século XVIII. Ele está caracterizado pela presença da figura do rei. Então, o rei, basicamente, ele mandava e desmandava em todo o país ou todo o estado. E também está caracterizado pela dominação ou doutrina mercantilista, onde o Estado ele era muito preponderante. Então, tinha um rei que mandava e desmandava, era a figura do Estado, e o Estado basicamente mandava em todo o seu território. Ok? Nesse mesmo período, foi caracterizado pelas expansões marítimas. O que é que significa? Países como Portugal, países como Espanha, Inglaterra e outros países europeus fizeram expansões ou explorações em outras regiões do planeta. Quais são essas outras regiões? América, África e Ásia. Professor, estavam procurando o quê? Especiarias, metais ou pedras preciosas, ok? Nesse período aqui, pessoal, é o seguinte, foi um período de grande acúmulo de capital e de riqueza para esses países. E esse grande acúmulo de capital ou de riqueza foi fundamental para a segunda etapa do capitalismo, que ele é chamado de capitalismo industrial. Só que antes de falar desse capitalismo, eu tenho uma imagem aqui do meu slide dessas rotas de exploração. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que saíam essas rotas dos países europeus para regiões da América, regiões da África e regiões da Ásia. Nesse período também foi caracterizado por um período de escravidão e de muito genocídio, porque a colonização é um processo muito violento, tá bom? Segunda etapa do capitalismo, capitalismo industrial. Ele estendeu do século XVIII, tá bom? Ele é responsável por uma grande transformação nesses países europeus que acumularam muito capital com o primeiro capitalismo, ok? Quais são essas transformações, professor? Transformação da natureza, transformação da condição de trabalho e uma transformação causada por um novo produto no mercado. Isso principalmente pela industrialização do local. Essa transformação nesse território é chamado de Revolução Industrial. Ok? Pronto, esses países aumentaram ainda mais seu capital e foi caracterizado a outra etapa do capitalismo, que é chamado de capitalismo financeiro, onde essas indústrias, esses comércios aumentaram seu capital, eles entraram num processo de fusionamento, ou começaram a expandir ou aumentar o seu capital. Tá bom? Vamos lá. Nesse período de capitalismo financeiro, que foi basicamente no final do século XVIII, também foi caracterizado com o advento de novas tecnologias e novas fontes de energia. Ok? Vamos lá. Nesse capitalismo financeiro também apresentou o que se chama de expansão imperialista, onde as colônias que foram iniciadas no século XV foram utilizadas como matéria-prima
na obtenção de novos materiais. Ok? Vamos lá. Nesse período aqui também foi apresentado o quê? Um grande aumento e um grande protagonismo de bancos assumindo o financiamento dos produtos nesse período. Tá bom? Posterior a essa etapa do capitalismo, passou-se para a última etapa do capitalismo, que é chamado de capitalismo informacional, que é aquela que, por exemplo, o professor de vocês é da década de 90. Então, o professor vivenciou esse período, ele está vivenciando, tá bom? Apareceu como característica que se chama de revolução técnico-científica. Então, apareceram novos produtos, foram formando novos produtos a partir desse período aqui. E também foi caracterizado pela iniciação que chama de revolução informacional, principalmente com o advento da internet. Ok? Nesse mesmo período apareceu uma palavrinha nova chamada de globalização, que eu vou falar na próxima aula para vocês. Então vamos lá. Desafio de vocês: aponte características mais importantes das etapas do desenvolvimento do capitalismo. Quais são as etapas? São 4. Capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. Fale principais pontos de cada uma dessas etapas, ok? Vamos lá. Podem voltar o vídeo, recorram às anotações, até mesmo à internet, façam um exercício e compartilhe lá no nosso canal. Obrigado, pessoal!